Salve, salve! Um excelente, abençoado dia a todos. Quinta-feira, sexta-feira, nossa, acabou a semana, já voou. Sexta-feira, dia 2 de fevereiro, 4h53 da manhã. Bora pro 5KTD, bora edificar, bora fazer. E você, tá fazendo? Já estamos no nosso 33º dia. Espero que esteja. Saia dessa cama, saia desse sofá, ponha-se em movimento, vai edificar. Galera, o tempo voa. Logo esse mês que é o mais curtinho, né? Mais curtinho entre aspas, porque a gente tá no ano bissexto. Vai até dia 29. Vai embora rapidinho. Certo? E aí, falamos ontem sobre fundos. Lembramos aí que no dia anterior, né? Houve aí o Copom, houve o Fed e falamos de um ETF ontem, que foi o QQQ, que ele havia sofrido, né, no pronunciamento do Fed logo após, uma queda de quase 2%. Vocês acreditam que ontem esse fundo ele quase que recuperou? Ele subiu acima de 1%. Só para você ver como a liquidez lá é muito alta, a volatilidade lá é muito alta. É fantástico. Os Estados Unidos tem um mercado assim monstruoso. Por isso que muitos países ficam muito atrelados à forma econômica deles. Cara, é monstruoso, interessante demais. E é um fundo que assim que eu tiver mais robusto, eu vou começar a investir também, porque é muito bom. Os caras só ano passado eles cresceram 33%, se não me falha a memória. Bom, vamos dar uma palhinha hoje sobre ações, tá? Para a gente poder dar uma concluída nessa primeira fase, né? De entender um pouquinho o que é investimento, né? Opções de investimento, formas de investimento. E pensando em ações, como o nosso mercado ainda é um mercado que está engatinhando, ele não tem tanta liquidez, né? Eu dei uma pesquisada e trouxe para vocês uma matéria do Infomoney, tá? Que é bem sucinto, acho que ficou bem bacana a matéria, bem didática, tá? Então vou trazer aqui para vocês para a gente ir compreendendo um pouco mais o que são ações, tá? Então é o capital, né, das empresas. O capital das empresas é dividido em centenas, milhares ou até milhões, tá, de pequenas partes. E cada uma delas é uma ação. Parte das ações pertence aos empreendedores, parte a outros sócios, e a terceira parte, tá, é negociada na bolsa de valores, tá, que é o IPO, onde os investidores podem comprá-las, vendê-las. Quem compra esses papéis no mercado se torna um acionista. Então você se torna um acionista da empresa, tem parte aí da empresa, tá? Ao comprar as ações de uma empresa, né, de uma companhia aberta, os investidores em geral têm o objetivo de compartilhar dos ganhos. Compartilha dos ganhos que ela obtém. Isso se dá basicamente de duas maneiras. As empresas contribuem dividendos, que são parte desses seus resultados. Elas são pagas aos investidores na proporção do número de cada ação, tá? Então se você tiver, suponhamos, 100 ações de determinada empresa, você vai, quando eles fizerem ali o rateio, né, para pagar os dividendos, você vai ter 100 partes daquele rateio, tá? Outra forma de ganhar na bolsa, né, de valores é com a valorização da ação. As cotações variam com o tempo, conforme as companhias crescem, e também de acordo com o movimento da economia e do mercado. Sai ganhando quem investe em ações com valor e se desfaz delas mais tarde, vendendo os papéis a um preço maior, tá? Ou seja, a pessoa investiu em fevereiro do ano passado em uma ação onde ela comprou pagou R$10 na ação, e esse fevereiro desse ano essa ação está valendo 50. A pessoa vai e vende essa ação, então ela teve ali um lucro de R$40, fora o que ela já vinha recebendo, né, de dividendo ao longo desse período, tá? Então ela tem o ganho com o aumento do valor da ação, tá? Continuando aqui,
Quais são as estratégias para investir em ações? Não existe um jeito de investir em ações, é um jeito só. Na verdade, há uma infinidade de técnicas e estratégias diferentes de operar com renda variável. A escolha das mais adequadas depende do perfil do investidor e seus objetivos, mas também do momento e das condições do mercado. Conheça algumas das estratégias comuns abaixo, tá? As estratégias de mercado, tá? Primeiro tem a Day Trade. A Day Trade ela é assim chamada as negociações de curtíssimo prazo, tá? Que ela é realizada na Bolsa de Valores. O prazo é curtíssimo de verdade, porque é o seguinte, eles fazem no mesmo instante, eles compram e vendem no mesmo instante, tá? O Day Trade é compra e venda assim. E a ação, né, o aporte, ela não passa de um dia, tá? Ela não pode ficar passando no dia. Então, a ordem, aliás, né? A ordem não pode passar de um dia. Ela tem que ser concluída dentro do período, né, do dia, tá? O Day Trade, ele compra e vende muito rápido. Ele trabalha assim no seu micro lucro ali da ação, tá? Esse é o Day Trade. E tem o Swing Trade, tá? De modo geral, é um investimento com um horizonte de alguns dias, tá? Semanas ou meses, até um ano. São considerados de curto prazo no mercado de ações. Uma técnica comum para fazer as aplicações deste tipo é chamada de Swing Trade. Mesmo com a compra e a venda não sendo finalizadas no mesmo dia, as operações de curto prazo ainda exigem um acompanhamento constante do mercado, pois baseiam-se em achar oportunidades de ganho em pouco tempo. Esse tipo de negociação está entre os mais comuns na Bolsa de Valores. E mesmo investidores não profissionais, por vezes, aplicam com esse horizonte de tempo em mente. No entanto, é importante ressaltar que negociar visando o curto prazo tem suas peculiaridades. É recomendável, por exemplo, optar por ações com liquidez elevada, para conseguir se desfazer delas com facilidade na hora de encerrar o investimento. Ou seja, a pessoa pensando no curto prazo, ele acha uma boa ação, ele compra uma boa ação, e ele tem que se desfazer dela com um curto prazo. Foi o que eu falei, né? Comprou ano passado a 10, ela valorizou, esse ano está a 50, ele se desfaz e tem seus R$40 de lucro, tá? O longo prazo. É bastante comum ouvir a recomendação de que ações são investimentos interessantes para quem tem algo... Opa, saiu um mosquitinho. Para quem tem a longo prazo como objetivo. Existem algumas razões para isso, tá? Isso aí de acordo com o Infomoney aqui. Ao comprar ações, o investidor se torna sócio da empresa e tende a ganhar junto com ela, conforme a receita cresce e os resultados aparecem. Isso, é claro, não acontece de uma noite para o dia, né? De um dia para o outro. Demanda algum tempo de maturação. Também é importante lembrar que, embora reflita os resultados das empresas, os preços das ações também variam conforme as condições do mercado. É comum que alguns acontecimentos transitórios causem euforia ou desespero no mercado, o que pode ter um impacto direto sobre as cotações. Elas tanto podem subir quanto podem cair de maneira repentina, tá? Uma declaração negativa feita por um governante, por exemplo, tem potencial para causar efeitos desse tipo, de uma hora para outra. As ações que possuem podem passar a valer 10 a 15, de 5 a 10% menos, tá? Então, dependendo do que algumas pessoas falam, por exemplo, falando do Fed, né? Que o Jerome Powell fez ali o pronunciamento de que não haveria redução da taxa básica de juros. E após a fala dele, 2 minutos depois, muitas ações na Bolsa dos Estados Unidos começaram a despencar, tá? Então é o exemplo onde aconteceu exatamente isso. Seguindo aqui. Não significa que a empresa deixou de ser uma boa aposta, e sim que naquele momento ela sofreu uma interferência externa no seu preço.
é um quase especulativo, tá? Se o investidor tem tempo para esperar, o provável é que a onda negativa passe e algumas semanas depois o preço se recupere, né? Já se precisar de tempo, dinheiro no curto prazo, é possível que acabe tendo de embolsar o prejuízo. Ou seja, faltou paciência. Se ele quer investir em ações, você tem que entender que esse dinheiro você não pode ser seu fundo de emergência, tá? Você está plantando, vai demorar algum tempo para poder você ter o retorno. Se você não tiver paciência, se ela cair e você for afobado, não estudar o mercado, você vai perder o dinheiro, porque você vai querer sacar na queda. Você vai querer realizar na queda e não se realiza na queda, tá? Na queda se compra, se realiza na alta. Esse é o grande lance. Tem que ter paciência e estudar o mercado. Uma técnica bastante usada por quem opera no longo prazo é chamada de position trade, em que as posições em ações são mantidas por mais tempo. É uma boa pedida, inclusive, para quem não tem tempo de se dedicar todos os dias a acompanhar os movimentos da bolsa. Ou seja, esse position trade, as pessoas quando começam a investir nessa técnica, eles procuram que ações mais consolidadas, tá? Ações mais longevas, ações perenes, tá? Dividendos. Alguns investidores se interessam mais pelos dividendos atribuídos pelas empresas do que propriamente pela valorização das ações. É uma forma de gerar renda passiva, operando na bolsa de valores em vez com muitos títulos públicos e outros papéis de renda fixa. Então tem a galerinha que usa muito a ação para poder gerar uma renda fixa passiva, tá? O que é interessante, isso é muito interessante. Se você tem uma ação longeva, né? Se você tem uma empresa que tem um futuro consolidado, vai investindo nela, que ela vai te trazer ali, ou todo mês ou trimestral, um retorno dos seus lucros. E vai compartilhar com você que é acionista. Seguindo aqui. Normalmente, empresas bem estabelecidas que tenham as suas receitas crescendo de maneira constante e sem uma necessidade muito grande de investimento são boas operadoras de dividendo, ou seja, as empresas consolidadas no mercado. As empresas distribuidoras do setor elétrico são um dos exemplos mais citados. Seu faturamento, que provém do pagamento das contas de luz, é reajustado periodicamente. Como elas já atendem as principais localidades, também não precisam realizar investimentos muito pesados na expansão das operações. Conclusão, sobra mais dinheiro para os acionistas, ou seja, empresas elétricas, né? Ela fala aqui que empresas elétricas são excelentes para fazer esse tipo de investimento, pensando a longo prazo, porque ela é perene, né? É um item de consumo básico, tá? Essencial, ou seja, tem longevidade nisso daí e não tem muito custo de expansão, porque ela já atende as principais localidades, ou seja, vai sobrar dinheiro em caixa para poder, né, compartilhar com os acionistas, tá? Os dividendos recebidos das empresas podem tanto servir como uma renda recorrente do investidor, quanto podem ser reaplicados na compra de mais ações. Tudo depende dos objetivos e interesses de cada um. Essa é interessante, né? Tem gente que vive sossegado de renda passiva em relação aos seus investimentos. Bacana. Mas para quem está como eu, assim, começando agora, o interessante é você reinvestir aquilo que você vende de dividendos. Ontem já anunciou, né, que vou ter alguns retornos de dividendos das minhas ações. E isso vai ser pago no dia 14, né, de fevereiro. Quando eu pegar esse retorno, eu vou reinvesti-lo. Tá? É o que eu vou fazer para poder gerar uma bola de neve, fazer o crescimento de meus aportes cada vez maiores. Tá? Seguindo aqui, tá, com o InfoMoney, long and short, né? Ou seja, prazos. Né? Quando se pensa em bolsa de valores, a operação mais tradicional é a compra da ação
uma posição também conhecida como long. Porém, é possível realizar outros tipos de negociações baseada na venda de papéis. Elas costumam ser recomendadas para quem já possui alguma familiaridade no mercado. Operar vendido ou short é o mesmo que vender uma ação antes mesmo de comprá-la. Numa operação tradicional de compra, o principal objetivo é conseguir adquirir papéis por um preço mais baixo e no futuro desfazê-las de um preço mais alto. Compra baixa e vende na alta. É a lógica, né? Já numa operação vendida, o raciocínio é exatamente oposto. Vender as ações e comprá-las mais tarde por um valor mais baixo, embolsando a diferença. Ou seja, se você já tem mais familiaridade, né? Você tem sua ação e percebe que vai ter uma queda mais para frente, sua ação está valendo 100. Você percebe que ela vai ter uma queda lá na frente. Se você estudar os gráficos e também estudar as ações, o mercado, pode perceber isso daí. Você realiza ali aquela ação que está valendo 100 e quando ela cair para 90 você compra de novo. Ou seja, você está embolsando R$10 ali na venda, né? Na compra, aliás, de uma nova ação. Muito bacana isso daqui. Operações short permite ganhar quando o mercado está em queda. Para executá-las é preciso fazer um aluguel de ações. Assim é possível vender as ações que foram alugadas, recuperar os mesmos papéis e devolvê-los ao locatário. O risco é o cenário imaginado pelo investidor, ou seja, aquilo que você projetou, de queda no mercado não se concretizar. Se as ações dos papéis subirem, o resultado é prejuízo. Mais uma vez, está refém da volatilidade. Então, como escolher e analisar as ações? Agora que você já entendeu os principais tipos de operações que podem ser feitas na Bolsa de Valores, as perguntas são outras. Que ações comprar? A que preço? Quando? Com que perspectiva de retorno? Para chegar a uma conclusão sobre isso, é preciso realizar uma análise de investimento. Ela serve para traçar cenários sobre os preços futuros das ações, o que pode ajudar os investidores a fazerem suas escolhas. É com base na análise de investimento que as corretoras recomendam a compra ou a venda de ações, por exemplo, tá? Existem dois tipos principais de análises aplicadas ao mercado de ações. A análise é a fundamentalista ou é a análise técnica, tá? Vamos conhecer aqui. Então, análise técnica. Análise técnica parte do princípio de que as informações relacionadas a uma ação são expressas no seu gráfico de preço. Afinal, o valor pelo qual um papel está sendo comprado ou vendido reflete a percepção que analistas, investidores profissionais, pessoas físicas e todo o restante do mercado tem sobre ela, ou sobre ele, né, a ação. Assim, observa o curso dos gráficos de cotações. Cotações de uma ação permite identificar padrões e estimar o comportamento do futuro. Ou seja, análise gráfica, tá? Análise técnica é uma análise gráfica, análise de candles, tá? Os gráficos utilizados para realizar esse tipo de análise podem ser variados. Um investidor que opera em day trade deve observar gráficos em que cada ponto representa o comportamento da ação a cada 15 minutos. Já investidores que têm um horizonte de longo prazo podem prestar atenção a gráficos semanais ou mensais. Nesses gráficos, os analistas técnicos procuram encontrar suportes e resistência, que são dois conceitos importantes, tá, de análise. Um suporte é um ponto baixo do papel, que representa o momento em que uma virada, naturalmente em direção a uma alta, tende a acontecer. Por isso costuma ser encarado como um bom ponto de compra de papéis. Já uma resistência é um ponto de alta
da ação em que historicamente os preços param de subir e começam a cair. Pode representar um bom momento para vender os papéis. Então essa é a análise técnica, tá? A segunda análise é a análise fundamentalista. Então vamos ver aqui, de acordo com o Infomoney, a análise fundamentalista se baseia no estudo das características financeiras de uma empresa, perspectivas de crescimento, fluxo de caixa e risco. Para determinar o valor potencial das suas ações, o objetivo com isso é permitir ao investidor escolher papéis que tenham uma boa perspectiva de ganhos no futuro, evitando a compra de ações que já estejam cotadas a um valor muito próximo do potencial. Há duas abordagens principais de análise fundamentalistas. A top-down parte do princípio de que o valor de uma ação sofre influência direta de fatores macroeconômicos, como inflação, juros ou taxas de desemprego, porque eles afetam o desempenho da empresa. Assim, as decisões de investimentos da empresa são tomadas, considerando informações amplas primeiro e projeções detalhadas depois. Já na análise de bottom-up, o ponto de partida são os fundamentos individuais de cada empresa. Analistas com esse viés consideram importante avaliar fatores, como modelo de negócio, governança corporativa, além das perspectivas de crescimento na visão deles. Então, na visão deles, quanto melhor forem essas características, melhor uma companhia pode se sair, tanto nos bons momentos quanto nos momentos ruins, tá? Há também uma série de indicadores fundamentalistas que permitem avaliar pontos específicos da empresa, como venda, geração de resultado, endividamento, rentabilidade e assim por diante, tá? Então tem alguns fatores aí na análise fundamentalista, tá? E quais são os riscos e vantagens de investir em ações? Um dos principais objetivos dos investidores é obter um retorno elevado, e no caso das ações, as possibilidades são de conseguir uma rentabilidade maior do que da renda fixa. O que é preciso para que o retorno de um investimento em ações seja positivo? Em primeiro lugar, que as empresas emissoras obtenham bons resultados nas suas operações e, com isso, cresçam em escala e em participação de mercado. Mas isso não basta. O desempenho da economia em geral, do setor em que a empresa está inserida em particular, além dos humores do mercado acionário, também influenciam os movimentos de cada papel específico, tá? Então aí vem a volatilidade, Ao mesmo tempo em que podem ser mais rentáveis, as ações também envolvem mais riscos do que um título de renda fixa, no qual o retorno é acertado com o investidor desde o início. No caso de uma ação, não há qualquer garantia de rentabilidade. E dependendo da situação, os investidores podem inclusive registrar perdas pelo menos temporárias, tá? Outra característica do mercado de ações é a volatilidade, onde os preços dos papéis variam todos os dias, conforme as negociações realizadas na Bolsa de Valores. Alguns investidores lidam bem com as oscilações, outros preferem alternativas mais rentáveis. Então você tem que analisar qual que é o seu perfil de investidor. Se você tem um perfil conservador, moderado ou arrojado. Normalmente os arrojados procuram mais ações, tá? Porque elas dão uma maior rentabilidade em relação à renda fixa, tá? Mas oferecem mais riscos. Então você tem que analisar qual que é o seu apetite a riscos, tá bom? Voltando aqui, uma vantagem da Bolsa de Valores é o fator de que há ações de empresas de diferentes setores, portes e características sendo negociadas. Assim, os investidores podem diversificar sua carteira e diluir os riscos, apostando em papéis com perfis distintos.
Os fatores que levam uma ação a subir ou a cair não são os mesmos influenciados em outros papéis. Por isso que você tem que ter a diversificação de carteira, tá? Porque enquanto uma sobe, a outra está descendo. Por fim, vale destacar que investidor em ações pode ganhar dinheiro com a valorização dos ativos e com os proventos distribuídos entre os acionistas. Então, para você ver, ele é volátil. A ação ela é muito volátil, porém tem uma excelente rentabilidade, tá? Busca conhecimento, estuda bem o mercado. Fechou? Vamos lá, quanto custa para investir em ações? É possível começar a investir em ações com valores relativamente baixos. Por padrão, a maioria das ações são negociadas em lote de 100. Para comprar um lote de uma ação que custa 30, portanto, seria preciso aplicar 3.000. Tá? No entanto, é possível adquirir quantidades pequenas de ações no mercado fracionário, onde elas não são negociadas em lotes, mas assim individualmente. É preciso considerar alguns custos envolvidos na negociação. Tá? As corretoras de valores, que fazem a intermediação das operações de investimentos na bolsa, são remuneradas com uma taxa de corretagem, em que um valor é cobrado a cada vez que alguém compra ou vende uma ação. Existem formas distintas de cobrança. Muitas corretoras têm uma taxa de corretagem fixa, de 10 ou de 20. Por exemplo, cada cobrança é cobrada a cada negociação, e também há corretoras que não cobram essa taxa ou oferecem condições diferenciadas para determinados casos, tá? Então aqui ele está falando que tem as corretoras que cobram e tem corretoras que não cobram taxa de corretagem das pessoas, tá? Porém, cada vez que elas fazem uma ação na bolsa, elas têm ali um retorno sobre isso, tá? Mesmo não cobrando de você. Mas tem corretoras que cobram ainda assim de você, se você não estudar ou não escolher uma boa corretora, tá? Uma outra taxa é a taxa de custódia, tá? Que também pode ser cobrada por algumas corretoras. Ela remunera a instituição pela guarda das ações ao longo do tempo. Porém, já é comum, né, encontrar em corretoras que isentam os investidores dessa taxa. Pesquisa, estude, escolha uma boa corretora. Vamos lá? Há ainda o custo relacionado à tributação, a incidência do imposto de renda sobre os ganhos de capital obtido pelos investidores. Assim, se uma ação foi comprada por 100 e vendida por 200, o IR é aplicado sobre os ganhos obtidos. Nesse caso, R$100. Se você comprou por 100 e vendeu por 200, você teve 100 de lucro e você vai ter que pagar o imposto sobre essa venda, né, esse lucro que você teve. Se o lucro foi 100, você vai pagar 15% em cima de R$100, tá bom? É basicamente isso, ação, tá? Muito bacana aqui essas informações obtidas pelo Infomoney. Bom dia. Lembra você que conhecimento liberta. A ignorância vai sair caro. Quer começar investimento? Estude. Procura conhecer, entender. Estuda. Começa com pouco, vai se familiarizando com o mercado, vai entendendo o mercado. Mas faça, porque você vai gerar uma outra fonte de renda, tá? Cuidado com pessoas que querem dar dicas, porque você tem que pôr na cabeça o seguinte: em Deus nós confiamos, os demais apresente dados. Com os dados você analisa e escolhe o que é melhor para você. Lembra que ninguém vai apontar uma arma na sua cabeça e falar assim: faz um aporte nessa ação. Não vai. É tudo escolha sua. Então estuda, tá? Para poder escolher o que é melhor para você. Certo? Galera, é isso por hoje. Eu acho que estendi bastante, o vídeo está com mais de 20 minutos. Desejo a vocês um excelente dia. Apreciem esse dia, tá? Curta aí e compartilhe. E lembrando o dia hoje é o do presente. Hoje é o dia do presente. Curta o presente. Viva o presente. Prospere no presente. Esse é o único tempo que a gente tem. Fechou? Excelente e abençoado dia a todos. Até amanhã. Bora pro 5K TD. Valeu!